Estamos na quinta semana da chamada Quaresma, portanto, que nos aproxima da Páscoa, falta só uma semana, e depois entraremos na Páscoa. E esta manhã vou falar sobre um dos episódios, já foi aqui referido na leitura, mais importantes ou mais relevantes que aconteceram neste período, que é o da traição de Judas. E por isso eu chamei esta meditação a traição. A traição. Ninguém gosta muito desta palavra, por razões óbvias, não é? Ninguém gosta de ser traído. Eu não sei se alguém gosta de trair, se calhar se alguém, quem traia é porque o gostam de fazer, possivelmente. E o que é trair? Trair é enganar, é ser infiel, é quebrar a confiança estabelecida, é não cumprir uma promessa. Se eu faço uma promessa e não a cumpro, e está na minha mão cumprir e eu decido não cumprir, eu traí a confiança ao fazer essa promessa. É falhar, é não cumprir um compromisso ou um princípio, mas pode ser também falhar nos deveres de confidencialidade. Se alguém fala comigo e conta alguma coisa e diz, por favor, não diga, eu vou-te contar, não digas a ninguém, está bem, eu não digo, e depois vou contar, eu estou a trair, estou a cometer uma traição. O dever de confidencialidade, ou o dever de reserva, é delatar, é denunciar, e eu pergunto, quem é que ainda não foi traído? Quem é o ser adulto, o ser humano adulto que nunca foi traído por ninguém? E todos nós já fomos traídos. Eu já fui. E vocês já foram também, com certeza. E isso faz parte do nosso processo de crescimento enquanto seres humanos, de amadurecimento, de crescimento, mas é alguma coisa difícil de lidar. Mas porquê é que há pessoas que traem outras pessoas? Quando há alguma traição, muitas vezes nós perguntamos, mas porquê é que aquela pessoa fez aquilo? Porquê é que aquela pessoa traiu? Ela não tinha outra alternativa, tinha. Então porquê é que ela optou por trair? Bom, a Bíblia dá-nos algumas respostas, justamente a partir do caso de Judas Iscariotes. Porque a traição tem sempre uma história e uma causa. Isso não justifica a traição, mas ajuda-nos a compreender o ato de trair. Então diz lá em João, capítulo 12, versículos 5 e 6, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. Disse Judas, quando na casa de Marta e Maria, nós vimos que Maria foi ungir os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, e naquela altura não havia muitos bancos, e não havia a prática de pôr dinheiro no banco, e portanto as pessoas investiam em produtos de valor que não se degradassem, para que um dia, quando tivessem necessidade, pudessem vender e ter dinheiro para suprir as suas necessidades. E aquele era um frasco de nardo puríssimo, caríssimo. Era uma reserva. E ela foi e quebrou aquele vaso e ungiu os pés de Jesus com todo o prazer. E Judas Iscariotes disse logo, mas porquê é que não se vendeu isto por 300 dinheiros? Isto vale uma pipa de massa. Isto vale, é valiosíssimo. Mas que desperdício. Cai daquela ideia. Mas que desperdício. Podia ser vendido e dado aos pobres. Mas a Bíblia acrescenta, ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse os pobres, mas porque era ladrão. Aqui não está dito entre linhas, está mesmo claro. Porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ele se lançava. Então Judas tinha a bolsa do colégio apostólico, do grupo dos apóstolos, dos 12 que andavam com Jesus, e então as pessoas davam ofertas, etc. E ele de vez em quando tirava uma moeda para ele, roubava. Então ninguém trai porque sim. A traição é qualquer coisa que faz parte de uma história, de um processo. Portanto, Judas Iscariotes traiu Jesus porque ele já estava habituado a trair. Por ambição,
por ganância, seja lá pelo que for, havia uma história na história e havia uma causa. Mas a traição tem sempre um instigador, seja ela qual for. E nós, como cristãos, temos que olhar para o mundo natural, mas ver também o mundo espiritual. E quando olhamos para o mundo espiritual, nós vemos, discernimos coisas que não conseguem, que o homem natural não consegue entender, não consegue discernir. Não consegue descodificar. Mas quando olhamos com olhos espirituais, entendemos determinadas coisas. Então a traição tem alguém que instiga a trair. A pessoa não trai apenas porque sim. Há alguém que instiga. Então diz João, capítulo 13, versículo 2, acabada a ceia, naquela ceia com Jesus, diz, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Que o traísse. Então, diz que o inimigo das nossas almas já tinha posto no coração de Judas para ele trair Jesus. Portanto, há um instigador, há sempre alguém que está desejoso de destruir aquilo que é de Deus, de destruir o reino de Deus, de destruir os filhos de Deus, de destruir o trabalho espiritual da igreja de Deus. Há sempre alguém que está por trás. Aqui diz que é o diabo, ou seja, as forças do mal. Judas abriu o seu coração às forças do mal. E é por isso que Paulo diz lá aos Efésios, de uma forma muito clara, uma exortação. Diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar às forças do mal. Não deis lugar aos impulsos da tua carne. Anda pelo Espírito. Nós, à sexta-feira, estamos a estudar, acabámos esta sexta-feira a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e esta expressão está lá, andar no Espírito, andar pelo Espírito. E quando andamos pelo Espírito, não satisfazemos a vontade da carne. Então, Paulo diz, não deis lugar ao diabo, isto é, não deis lugar às forças das trevas sobre a tua vida. Mas Judas Iscariotes não teve esse cuidado. E ele deixou que o diabo abrisse uma porta no seu coração. E ele foi entrando naquele processo de traição. Em pequena traição, ele foi até à grande traição, que foi entregar Jesus. Mas outra das razões porque as pessoas traem é porque a traição tem um ganho. Tem um preço e tem um ganho. As pessoas traem porque pensam que vão obter alguma vantagem. Porque pensam que vão obter alguma coisa boa para eles, que os vai, digamos, beneficiar. Senão eles não traíam. Há um calculismo, há uma atitude calculista, racional, intencional, quando se trai. Mateus 26 diz assim, então um dos 12 chamados Judas Iscariotes foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vos-lo entregarei. Ele já estava por tudo. Ele queria era ganhar alguma coisa com a traição. Aquilo que vocês me quiserem dar, eu entrego, e esse Jesus entrego-vos. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então buscava oportunidade para o entregar. A traição tem um ganho, tem um lucro, tem um preço, não é? E Judas, costuma-se dizer que vendeu Jesus por 30 dinheiros. Não é? Veja bem as coisas. Jesus, para Judas e para aqueles sacerdotes, para aqueles religiosos, valia 30 moedas de prata. Não é? Eu não sei quem você pensa que vale, ou eu. Mas Jesus morreu em seu lugar e em meu lugar. Eu se calhar não valho uma moeda de prata, mas ele entregou-se a si mesmo por mim. Não é? Isto é o contrário da traição, é a entrega sacrificial. Mas a traição, quem trai, tem sempre em vista um ganho, e há um preço a pagar. E a traição, para se dissimular, muitas vezes finge fraternidade e finge até uma certa intimidade. Foi o que aconteceu. Então chegou Jesus junto dos discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai.
E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Isto no Getsemane. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus sabia que ia ser traído, há muito tempo. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes, os sacerdotes e pelos anciãos do povo. Eu usei aqui nesta imagem a imagem de um quadro muito antigo, uma pintura muito famosa chamada O Beijo de Judas, do Giotto, que era um pintor do século XIV e que está exposta em Pádua, em Itália. E vemos ali, não é, Judas a beijar Jesus, vemos ali Pedro à esquerda com a adaga a cortar a orelha do falco, não é? Daquele que vinha com o grupo da guarda do templo para prender Jesus. Vê-se ali os varapaus, mais uns achotes. É uma imagem muito conhecida. E o que eu traía tento lhe dar um sinal, dizer que o meu beijar é esse, prendei. E logo aproximando-se de Jesus disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Porém Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Sabe o que é que isto aconteceu? Sabe o que é que foi preciso um sinal? E Jesus combinou com o guarda do templo: aquele que eu beijar é esse que é Jesus de Nazaré. É esse que vocês procuram. Mas porquê? Eles não sabiam que era Jesus. Não sabiam exatamente a aparência de Jesus. Lembre-se que não havia fotografia, não havia televisão, nem internet, nem nada dessas coisas que existem hoje. Eles sabiam que havia um rabi, supostamente rabi, mas que não era oficial, não era nenhum mestre oficial do judaísmo, mas que era um homem muito conhecedor das Escrituras, do Antigo Testamento, não é? Da Bíblia hebraica, e que tinha um grupo de seguidores. Mas para que é que foi preciso o beijo? Para que é que foi preciso o sinal? Por uma razão simples. Porque Jesus não se distinguia fisicamente dos outros discípulos. Portanto, esta coisa que nós estamos habituados a ver na pintura sacra, Jesus, os discípulos, com a pele queimada do sol, morenos, olhos pretos, cabelo curto, e Jesus no meio deles, lourinho, com o cabelo comprido, com a pele muito rosada, enfim, ligeiramente corada assim umas coisas, e os olhos, se calhar até os olhos azuis. Isso não existe, isso não tem nada a ver com as Escrituras. Tanto que foi preciso um sinal para que a guarda do templo soubesse que era aquele. Eles não queriam prender Pedro, nem Tiago, nem Mateus, nem João, nenhum dos discípulos. Eles queriam esse tal Jesus de Nazaré, e foi preciso um sinal para que o fizessem. E isto desmonta muito daquilo que durante muitos anos em muitas igrejas se falava. Os crentes têm que ser diferentes. Mas é diferentes aparentemente no exterior. Aquilo que Jesus nos chama a ser diferentes é no interior. A ênfase de Jesus está no interior, não está no exterior. É claro que o nosso interior condiciona também o nosso exterior. Mas Jesus não se diferenciava dos discípulos. Era um homem, um varão, com 30 anos, judeu, tal como os outros, indistinguível. Portanto, estava no meio deles. Foi preciso um sinal para saber quem ele era. E outra coisa que muitas vezes nos custa mais quando somos traídos é que a traição normalmente vem das pessoas que nós mais amamos. Quando vem de um fulano qualquer, que a gente não está aí, nem aí, enfim, ficamos aborrecidos, mas aquilo passa, não tem grande problema. Agora, quando vem de uma pessoa que nós amamos, é horrível. Amigo, a que vieste? Respondeu Jesus, sabendo ele, porque ele tinha dito antes: eis que o que me trai está a chegar. Ele deu-lhe o beijo da traição, assim chamado. E Jesus respondeu: amigo, a que vieste? Em pleno ato da traição, Jesus ainda chama amigo a Judas Iscariotes. A traição
às vezes vem de quem nós mais amamos. E é por isso que dói tanto. Mas a traição acaba sempre mal. Sempre mal. Ninguém pensa que pode trair alguém e que tem um ganho, um lucro momentâneo e que no futuro não vai pagar a fatura. No futuro vai pagar a fatura, ou na sua consciência, ou nas circunstâncias da vida, seja daquilo que for. Acaba sempre mal. E diz que Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Ele caiu em si. Disse: o que é que eu fiz? Isto mostra também que o lucro aparente e momentâneo que nós temos com a traição, que nós podemos ter com o ato de traição, no final é muito amargo. É um preço amargo. E às vezes é amargo mais para nós suportarmos. Aquelas moedas queimaram as mãos, os dedos de Judas Iscariotes. E por isso ele as lançou no meio do templo. E diz que os príncipes dos sacerdotes, os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são de preço de sangue. Portanto, se as moedas queimavam na mão de Judas, também na mão dos sacerdotes queimavam ainda mais, porque eles sabiam que era o preço da traição, que era o preço de sangue. E, portanto, não podiam ser colocadas junto das outras. Mas, irmãos, quando nós damos aqui as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós estamos a dar a Deus. E estamos a dar de coração. Aquele dinheiro é santo. Amém? É santo. E é por isso que na igreja há transparência. Há contas. Há uma comissão que vê as contas todos os anos, como os irmãos bem sabem. E que não tem nada a ver com a liderança da igreja, irmãos comuns da congregação, para atestar que está tudo certo, está tudo em ordem. Porque esse dinheiro é santo. O dinheiro da traição, o preço de sangue não podia ser ali colocado. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas, os sacerdotes, compraram o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Isto é curioso. As moedas não serviam para as ofertas do templo, porque era dinheiro sujo, mas já serviam para comprar um campo para enterrar os estrangeiros. Estrangeiros. É. Deus não se deixa enganar por um traidor. Ninguém que queira trair, Deus não se deixa enganar. E diz assim a Escritura, lá em Mateus 26, e tendo chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um a um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para ele, para esse homem, se não tivera nascido. E respondendo Judas, que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Tu o disseste. Amém? Há uma história que se conta, talvez os nossos amigos brasileiros entendam melhor, que era ali numa região, ali mesmo na fronteira entre o Brasil e a Argentina. E vocês sabem que há uma rivalidade muito grande entre os brasileiros e os argentinos. Muito, muito grande. E então havia um padre brasileiro que estava ali numa paróquia mesmo na fronteira e vinham muitos argentinos que atravessavam a fronteira e vinham ali assistir à missa. E aquele padre brasileiro, nas homilias, costumava dizer sempre mal dos argentinos. E começou a criar problema. Até que o bicho chamou e disse: você não fala mais mal dos argentinos, senão eu tenho que o tirar daí. Com certeza. Muito bem. Então o homem, o que é que ele fez? No dia do domingo seguinte, foi dar a missa
E a certa altura leu este texto. E disse assim, e Jesus perguntou, quem é que me trai? E Judas Iscariotes disse, porventura sou eu, Senhor. Eu não sei se o bispo mandou embora, fez ou não. Ele tinha que dizer mal de qualquer maneira. Mas tu disseste. Jesus não se deixou enganar pelo traidor. Jesus sabia. Ele conhece todas as coisas. E é por isso que nós sabemos que quando nós traímos Deus na nossa vida, Ele sabe. Mesmo que essa traição ainda não tenha sido consumada, mesmo que essa traição esteja ainda apenas no nosso coração ou na nossa mente, Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. A história fala de muitas traições. É feita também disso. É famosa aquela história do Júlio César quando foi assassinado e um dos seus amigos e companheiros, o Brutus, também levantou uma faca para o apunhalar e ele perguntou, também tu, Brutus? Como quem diz, toda a gente está a trair, até tu, que és meu amigo. E é isto que custa na traição, é nós sermos traídos por aqueles que nos são próximos. A Bíblia fala de muitas traições, não vou falar aqui disso. Vemos como Caim traiu Abel. E porquê é que eu digo traiu? Porque diz lá que ele o desafiou para irem para o campo. Caim desafiou Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Daí que até o fez à traição. Cá está. Ele traiu para o campo para o matar. E Dalila, que traiu Sansão, não descansou esta mulher enquanto não soube qual era a origem da força sobre-humana, excepcional de Sansão. E quando soube, acabou por dizer aos filisteus, e a história acabou como nós sabemos. Há muitos outros casos de traição. E há um alerta que as Escrituras nos dão no Novo Testamento, em Mateus capítulo 24, para estes últimos tempos, que são tempos de traição. Diz, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Portanto, nos últimos tempos, haverá muita gente a trair. E nós olhamos para a sociedade em geral e vemos que não há ética, não há valores morais, digamos, as pessoas não têm... nunca se falou tanto em corrupção como agora. E não é só em Portugal, é um pouco por todo o mundo. Nunca me lembro de se ter falado tanto nisto como agora. Portanto, as pessoas estão a se atrair umas às outras em nome de um ganho, de um preço, né, digamos assim, de um ganho, de um lucro momentâneo, e muitas vezes estão a pôr em causa a sua própria vida, a destruir a sua vida e a dos outros. Porquê? Porque não conseguem ceder a essa tentação do mal. E esse instigador que está por trás, a querer sempre a impulsionar as pessoas a traírem-se umas às outras, é o inimigo das nossas almas. Só que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Diz a Bíblia. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É verdade que a traição nem sempre é crime, segundo a lei dos homens. Nem sempre é crime. Se um marido trair uma mulher, se for infiel, isso não é crime à luz da lei. Mas, aos olhos de Deus, a traição é sempre um crime espiritual. E nós somos cristãos que sabemos qual é o nosso propósito nesta vida, nós sabemos qual é o lugar onde devemos estar, que nós conhecemos todas estas coisas, que nós conhecemos a vontade de Deus, que nós amamos a Deus. Então, se nós o traímos, nós vamos arrepender amargamente. Judas traiu Jesus e arrependeu-se. Então, é melhor nós termos atenção e cuidado quando estamos a ser tentados, não é? Porque a traição vem na sequência de uma tentação. Quando estamos a ser tentados, nós pomos os dois pés atrás e dizemos, espera aí, eu estou a ser tentado, mas eu sei, a minha mente e o meu coração diz-me que isto é um terreno perigoso. Então eu vou afastar-me daqui. Vou sair daqui.
E isto pode acontecer com más companhias, isto pode acontecer com inúmeras circunstâncias, quando nós podemos sair delas. Então é bom sair, antes de nós ficarmos contagiados e contaminados espiritualmente e podermos cometer traição. Que Deus nos ajude. Chegar em pé. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra. E, Senhor, nós, ao ler as Escrituras, nós podemos ver como Judas Iscariotes traiu Jesus, ó Pai. E podemos aprender, Senhor, estas grandes lições de como a traição vem na sequência da tentação e ninguém está imune a poder ser um traidor em potencial. Ajuda-nos, Senhor, a saber colocar os pés no chão, Senhor, a saber colocar a saber andar pelo Espírito, Senhor, para nós podermos, ó Deus, ter o discernimento e a capacidade de nos afastarmos, Senhor, daquilo que nos pode levar a trair o Teu nome, Senhor, a trair a fé, Senhor, a trair os outros, Senhor. Ó Senhor, ó Deus, ajuda-nos verdadeiramente a sermos fiéis, a andarmos na verdade, porque Jesus é a verdade. Ajuda-nos a ser guiados pelo Espírito, Senhor, porque como filhos de Deus nós somos guiados pelo Espírito da verdade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, abençoa cada um de nós, Senhor. E se porventura está aqui alguém, Senhor, que foi traído ou que se sente traído nesta hora, Senhor, eu oro para que o Teu bálsamo venha sobre o seu coração, Senhor. Não venha um espírito de vingança, Senhor, de retaliação, mas venha um bálsamo, Senhor, sabendo que as nossas batalhas és Tu que as lutas por nós, Senhor, e que nossa é a vitória em Cristo Jesus. Pai, Te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Podem sentar. Nós vamos agora votar.